Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é o documentário A Trilha dos Ratos. Isso do cineasta Marcelo Felipe Sampaio. Esse documentário relata a fuga dos alemães nazistas pós-Segunda Guerra Mundial aqui para a América do Sul. Marcelo, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí de vocês aí. E muito feliz em participar e divulgar isso que a gente não pode deixar esquecida, né? E fico muito feliz, como eu disse, em participar. Marcelo, esse documentário ele está em processo de finalização. Você já disse isso para mim aqui em off. Mas como é que surgiu a ideia de fazer um documentário contando essa história? Quando eu terminando o documentário Doutorado Morto, a gente foi algumas vezes lá para a Serra Negra, né? E aí eu encontrei o cineasta Pedro Burini, o historiador Pedro Burini, e ele me falou dessa história da Trilha dos Ratos, que eu achei muito interessante, né? E vários nazistas passaram lá por Serra Negra, né? Então, aí a gente teve juntos essa ideia de fazer esse documentário A Trilha dos Ratos. E o que aconteceu depois? Eu finalizei o Eldorado Mengele Vivo ou Morto, que é um filme que fala sobre a trajetória, a história do Mengele aqui no Brasil, né? E a gente viu que a história era muito mais ampla, né? Não foi só o Mengele que veio para o Brasil, né? Vieram vários nazistas notórios que passaram aqui pelo Brasil, entre eles o Gustav Wagner, o Paul Franz Stangl, que foi preso na Volkswagen, né? E entre outros, né? E com esse Marcelo, documentário A Trilha dos Ratos... pois não. deixa eu só te interromper aí para entender melhor. O Mengele que você fala é aquele médico nazista que trabalhava lá nos campos de concentração, que fazia experiências com os judeus. Quer dizer que. E ele morreu aqui no Brasil, foi isso, né? Isso, ele morreu aqui no Brasil. E ele passou pela cidade de Serra Negra. E ele veio junto com a Trilha dos Ratos, né? O que é a Trilha dos Ratos? A Trilha dos Ratos é a fuga dos nazistas que vieram para a América Latina, não, para toda a América, não foi para a América Latina só, né? O que aconteceu? A Alemanha, quando percebeu que ia perder a guerra, ela começou a bolar trilhas para poder, para os grandes, para os nazistas mais notórios, aliás, e para o pessoal da SS fugir. Então, o que ela fez? Ela vendeu essa fuga, não só para a Argentina, como para os Estados Unidos também, né? E o que aconteceu? Um negócio bem interessante, né? Os Estados Unidos, em vez de prender esses nazistas, o que ele fez? Eles cooptaram, né? Eles cooptaram eles quiseram cooptar os grandes cientistas, os grandes industriais da Alemanha para fazer, para você ter ideia, né? O Werner von Braun acabou chefiando a NASA, né? E aí o Werner von Braun acabou chefiando a NASA toda a tecnologia alemã, você vê, levou o homem para a Lua, né? Então, eles acabaram vendendo essa fuga para todo o pessoal aqui da América Latina. Marcelo, agora eu quero entender o seguinte. Você fez esse trabalho de pesquisa baseado em livros, você entrevistou historiadores. Me fala um pouquinho como é que você começou a reunir todas essas informações para produzir o documentário. No começo da pandemia, eu tinha 60% desse documentário. Então, eu já tinha uma pesquisa de 60% do documentário. A gente tinha feito toda a pesquisa em Serra Negra. E baseado também em livros que eu tinha lido, alguma coisa assim. E eu vi que como eu tinha 60%, alguns historiadores da Argentina e do Paraguai. E o que eu fiz? Fiz algumas entrevistas via WhatsApp, né? Então a gente finalizou o filme via WhatsApp. Então a gente entrevistou o Abel Basti, né? Que é o Abel Basti, que é um escritor
que ele é especialista, deixa eu ajeitar aqui, especialista na trilha dos ratos, né? Um cara que é especialista na trilha dos ratos. E ele fala da fuga do Hitler no Brasil, né? Não só para a Argentina, e como o Hitler passou também aqui pelo Brasil. E ele Peraí, Marcelo. Peraí que você vai falando as informações, a gente vai ficando aqui curioso. Como assim o Hitler aqui no Brasil? O Hitler não morreu? Não cometeu suicídio? Como é que é o negócio aí? Segundo a teoria do Abel Basti, que é um dos maiores escritores argentinos, o Hitler ele não foi para, ele não morreu no bunker, né? O Hitler ele tinha fomentado essa trilha dos ratos e ele fugiu com todos os grandes nazistas para a América Latina. Então segundo esse escritor Abel Basti, ele que escreveu vários livros sobre história, então tem um livro chamado Tras los Passos de Hitler, que ele fugiu para a América Latina, que ele morou em Bariloche, que ele passou pelo Paraguai, que ele passou por São Paulo, e inclusive tem uma teoria de um militar brasileiro, olha só, essa história no final me surpreendeu até a mim, que um militar brasileiro participou de uma cerimônia fúnebre do Hitler num hotel perto de Assunção. É uma história incrível, assim, né? Isso Quem teria tudo sido esse militar brasileiro? O militar brasileiro é um militar que é aqui de São Paulo, sabe? Eu não me recordo o nome dele agora. Mas o que você está falando, Marcelo, é bastante curioso porque vai contra a história, né? Você relata tudo isso no documentário, colocando, obviamente, na boca do seu entrevistado, mas tudo isso está no seu documentário. Sim, tudo isso está no documentário. Tudo isso me foi relatado. E não foi só pelo Abel Basti, mas foi relatado lá também por um jornalista paraguaio, muito conceituado lá no Paraguai, e foi citado também pelo Jorge Rubiani, que falou que a história é muito forte lá. Não tem nada de comprovação, não tem documentos comprovando realmente que Hitler esteve lá, mas tem documentos comprovando que o Mengele esteve lá, isso é comprovação que ele passou pelo Uruguai, pelo Martin Bormann, que tem documentos da CIA procurando o Martin Bormann no Paraguai, né? Inclusive o Abel Basti ele fala também, e tem no documentário, tem documentos também da procura do Hitler em Buenos Aires, nesses lugares todos. Agora, Marcelo, outra coisa que você falou aí que me chamou bastante atenção, nós estamos aqui no estado de São Paulo e você citou a cidade de Serra Negra, que fica aqui no interior paulista. É comprovado que nazistas viveram lá? É comprovado que eles estiveram realmente nessa cidade aqui do interior de São Paulo? Sim, o Mengele realmente passou pela cidade de Serra Negra, isso é comprovado não só com documentos, mas com relatos também, né? E isso está comprovado no meu documentário O Eldorado Mengele Vivo ou Morto, né? Que eu trago documentos de que Mengele realmente passou pela cidade de Serra Negra e passou pelo ABCD aqui, né? Pela cidade de Diadema, isso é tudo comprovado, não só com documentos da Polícia Federal, mas como relato de pessoas que conheciam, né? O seu Pedro, né? O pessoal chamava ele de seu Pedro. Inclusive, em Serra Negra tem um relato de um outro nazista chamado Günter Schupp, que era um cara da SS, que era um cara muito rico lá, que construiu as mesmas torres, né? O Mengele construiu torres, umas torres de vigias, que ele tinha muito medo de ser descoberto, né, pelo pessoal do Mossad, né? Inclusive tem duas casas, uma que era do Mengele e outra que era desse ex-soldado da SS chamado Günther, que tem uma casa muito parecida, que eram torres, né? Parecido com torres de vigia, né? Marcelo, conforme você vai contando a história aí, eu acho que eu aqui, o espectador em casa, a gente vai viajando nessa história, porque ela é muito interessante, né? Quer dizer que em Serra Negra havia alemães, entre eles o Mengele,
que eles construíram casas lá, torres de observação, e que eles viviam como pessoas comuns nessa cidade. Eles trabalhavam com o quê? Eles ganhavam o sustento deles de que forma? O Mengele era um cara muito rico. A família do Mengele, ela sustentava ele aqui no Brasil com, com pessoas que tipo apadrinhavam eles. Então, tinha um funcionário da família Mengele que contratava pessoas e essa pessoa tipo assim ia colocando o Mengele em cada lugar, né? E segundo consta, o Mengele na época em Serra Negra ele era apadrinhado pela família Stammer, né? E a família Stammer foi a família que comprou o sítio, né? Que é engraçado, mas na realidade quem comprou o sítio foi, mas só que ele não podia, como ele não podia revelar a identidade dele, ele tinha uma identidade falsa, ele pedia para essa família comprar o sítio para ele poder viver lá. Inclusive foi o lugar que ele mais viveu depois que ele veio da Argentina, né? E o Gunther Schupp era um empresário em São Paulo, né? Então ele tinha essas pessoas tinham muito dinheiro, né? Então dinheiro não era problema para eles, né? Ao contrário do Gustav Wagner, que também era um nazista que veio para cá, que era ele foi o subcomandante lá de Treblinka e ele não tinha muito dinheiro, por isso que ele foi pego, né? O Mengele ele não foi pego porque ele tinha muito dinheiro realmente e tinha muita gente que acobertava ele aqui no Brasil. Agora, Marcelo, para esses nazistas chegarem até o Brasil, vamos só entender melhor a trilha dos ratos, né, que dá nome ao seu documentário. Eles saíram da Alemanha e foram exatamente para onde, que caminho eles foram fazendo até chegarem ao Brasil? Então, eles saíram do porto de Gênova, tinha alguns que vieram para a Síria, saíram da Síria, né? E o que aconteceu? Pouco antes aliás, pouco depois de terminar a guerra, o Perón ele tinha vendido essa trilha para ele tinha vendido, né? E a Eva Perón, por incrível, ela foi fomentando essa trilha dos ratos. Então, ela ela foi para Espanha, depois ela foi para Itália, né? E o que acontecia? Ela ia captando dinheiro, né? Captando dinheiro para o governo argentino. E até que ela chegou na Igreja Católica, né? E a Igreja Católica o que a Igreja Católica ela queria combater? Ela queria combater os comunistas, que tinham uma ideologia ateia, sem Deus, né? Então ela acobertou a fuga desses nazistas para toda a América, né? E um negócio que rendia muito dinheiro também, né? A Igreja Católica, você vê que teve um cara chamado Alois Rudai, que é um cara que participava da Inquisição, né? E ele ajudou todos esses nazistas a fugir para a América, né? E é incrível, é uma história incrível, assim, totalmente. Inclusive, me surpreendeu a Apple estar envolvida nisso, né? Que a Argentina, né? Então não tem nada que o Right for Me Argentina. Oi. Mais uma vez eu pergunto: existem documentos que comprovam essa ajuda da Igreja Católica a esses nazistas? Existem documentos que comprovam que a família Perón, né, ajudou também esses nazistas? Isso é comprovado ou são teorias? Não, isso é comprovado. Isso aconteceu mesmo. É comprovado. A ela ajuda os nazistas a vir para a América do Sul. Tá. E você falou... E o governo... só terminando, o governo do Perón mandou vir... mandou um monte de passaportes para esses nazistas fazerem passaportes falsos e voltar e conseguirem entrar de boa lá na Argentina. Isso é tudo comprovado, sim. E, inclusive, eu comprovo no filme. Que interessante. E você falou que o Mengele chegou a viver em Diadema, aqui na Grande São Paulo, né, uma cidade colada à capital paulista, né? E isso também é comprovado. Você disse que até tem um documentário anterior que você fez que conta essa história, é isso?
Sim, ele morou no bairro do Eldorado, né? O bairro do Eldorado faz divisa entre Diadema, São Paulo e São Bernardo do Campo. Ele morou na Estrada do Alvarenga, 5.773, né? E lá ele era o Seu Pedro, né? Que era um velhinho que ninguém ia imaginar que era vizinho de um cara que tinha a cabeça avaliada em 4 milhões de dólares, né? O incrível é que ninguém sabia quem era esse cara. E é engraçado que o Mengele, ele só foi descoberto por uma conversa de boteco, né? Tipo assim, esse funcionário da família Mengele, que era uma família rica lá em Günzburg, lá onde ele nasceu, comentou com um amigo, o amigo foi lá e delatou ele. O cara falou assim, eu sei onde ele tá, morreu em 1979, está enterrado no Brasil. Aí esse amigo falou para a Polícia Federal e bateu na Polícia Federal alemã, bateu no Romeu Tuma aqui, e aí eles descobriram o Mengele, e o Mengele já tinha morrido, descobriram em 1985, e o Mengele morreu em 1979, né? Descobriram, ele nunca pagou pelos crimes que ele fez. Mas é comprovado que ele morou em Diadema e a gente conheceu ele lá. E você disse de Serra Negra, aqui no interior de São Paulo, disse de Diadema. Você sabe aí no teu documentário, é exposto se houve nazistas alemães vivendo aí em outras regiões do país, fora de São Paulo, por exemplo, ou não? Tem. Viveram vários. O Gustav Wagner, né? O que é engraçado é que eram dois nazistas que iam morar um perto do outro, que era o Gustav Wagner, que era o carrasco de Treblinka e Sobibor. Por exemplo, o Paul Franz Stangl, que é o chefe do campo de concentração de Treblinka e Sobibor, ele era chefe da ala 3 da Volkswagen. E ele só foi descoberto porque ele namorava, a filha namorava com um cara e o cara largou a filha e esse cara falava assim, falava para a filha dele, se você não voltar para mim, eu vou denunciar seu pai. A filha não voltou, o cara do Instituto Simon Wiesenthal, né? Encontrou o Simon Wiesenthal, perguntou quantas pessoas o Paul Franz Stangl tinha matado na guerra. Eu não lembro o número exato. Aí ele falou, sei lá, 400 mil pessoas. Aí ele falou, eu vou cobrar 50 centavos por cada judeu que ele matou na guerra, né? Tipo assim, a conta deu 7 mil dólares. Aí o cara perguntou, o Simon Wiesenthal, que é o caçador de nazistas, muito conhecido, notório, perguntou onde ele está, onde ele está escondido. O cara trabalha na ala 3, na Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Eu visitei a casa dele, ele morava aqui, hoje eu moro no Rua de Ramos, ele morava muito perto aqui da minha casa. Então, não só esses nazistas notórios, mas como soldados da SS, esses caras fugiram. Foram milhões de nazistas que fugiram para cá. Então, essa trilha dos ratos foi uma trilha... O Stangl foi o que fugiu pela trilha dos ratos, né? Fugiu pela Síria, depois passou pela Argentina, depois foi para o Paraguai, foi subindo. E eram milhões de nazistas que passaram aqui pela América toda, né? Ô Marcelo, em relação ao Brasil, você chegou a levantar a informação se o governo brasileiro sabia da passagem desses nazistas alemães aqui antes de estourar o caso Mengele? Não, o governo brasileiro, eles não estavam preocupados com os nazistas fugitivos aqui do Brasil. Eu não digo que eles faziam vista grossa, eu acho que eles não faziam vista grossa, simplesmente eles não estavam nem aí. Eles estavam preocupados com os comunistas, né? Estavam preocupados com o pessoal da ALM, com Marighella, com Lamarca, e esses nazistas, eles fizeram vista grossa, não era muito interessante, principalmente depois lá que sequestraram o Eichmann, lá o cara da solução final, né? O cara que fez a solução final lá e morava, o Eichmann morava em Buenos Aires, né? Então
sequestraram o Eichmann, levaram para Israel, deu muito problema com o governo argentino, entre Israel e o governo argentino. Teve um caso aqui no Brasil de um cara que era acusado de ser nazista, chamado Herbert Sucos, né? O Mossad atraiu ele para o Uruguai, mataram ele lá no Uruguai, e o governo brasileiro simplesmente fez vista grossa, não estava pouco interessado. O Gustav Wagner chegou a ser preso, mas ele não podia ser extraditado, porque ele tinha mais de 70 anos, a lei acho que impedia essa extradição dele. E, como eu falo, comprovadamente teve muitos nazistas, né? E pegou muito mal para a Volkswagen na época, né, ter acolhido um nazista notório, né, que tinha nas costas 400 mil mortes de judeus, né? Você pode ver que Treblinka e Sobibor, os campos de concentração, o pessoal fala muito de Auschwitz, né, mas lá praticamente não tem ninguém, porque mataram todo mundo. Lá foi morto todo mundo, sabe? Então, isso é comprovado, que muitos nazistas vieram para cá e isso Marcelo, vergonhoso. Pois não. você disse que quando começou a pandemia, você tinha 60% do seu documentário pronto. Os outros 40% você teve que fazer durante a pandemia. E você até usou aí determinadas tecnologias para conseguir esses depoimentos. Essa forma que você finaliza o seu documentário, isso você acha que de alguma forma pode atrapalhar na qualidade técnica do seu documentário? Ou você acha que esses registros hoje, com a tecnologia que nós temos, é possível sim finalizar o documentário com total qualidade técnica? Sim, sim. É lógico que fica um pouco mais difícil. Eu finalizei o documentário como a gente está fazendo aqui, sabe? É uma nova forma de produzir, sabe? Eu estava fazendo um documentário, eu estava fazendo um outro documentário sobre o Celso Daniel, né? Sabe? Eu queria até dar um tempo no tema de nazismo e tal. Para finalizar esse outro documentário, eu ia ter que fazer viagens para a Argentina, para a Espanha e para o Paraguai, né? E agora a gente não tem orçamento para o cinema brasileiro. É claro que a qualidade técnica de você ir lá filmar um cara com som, com luz, é claro que o documentário vai ficar tecnicamente muito melhor, mas em termos de conteúdo, né, não perdemos, né? Eu acho que até é uma nova forma de se produzir hoje, né? E esse ano eu tive que parar todos os outros projetos que eu estava fazendo. Estava fazendo um filme sobre o Celso Daniel. Eu ia entrevistar Irundina, né? Celso Na Daniel semana que que eu ia você entrevistar. cita, Celso Daniel que você cita, aquele ex-prefeito da cidade de Santo André, aqui no ABC Paulista, que foi assassinado anos atrás, é isso? Isso. O documentário já estava bem adiantado e teve que parar tudo por conta da pandemia, né? E aí eu tinha Tá. esse material, meio que para finalizar, então aproveitei a pandemia e finalizei esse material via Zoom, via WhatsApp. Ficou muito interessante. Eu achei que ficou muito interessante essa nova forma de produzir, vamos dizer assim. Marcelo, por que relatar essa história, né? Sempre quando alguém escreve um livro que enfatiza ali toda a história que envolve o nazismo, faz um filme, sempre existem esses questionamentos. Por que relatar esse tipo de história? Porque essa história tende a voltar. Se a gente esquecer essa história, que a gente acha que foi há 70 anos atrás, se a gente esquecer essa história é bem capaz de voltar. O ser humano uma pessoa, o ser humano, vou até fazer uma brincadeira, o ser humano é uma pessoa muito esquisita, entendeu? Então, você vê o que está acontecendo hoje, eles contra nós contra eles, um contra os outros. Então, se a gente esquecer essas histórias, elas podem voltar e pior ainda, né? Então, a gente tem que resolver o passado para deixar o presente mais leve, né? E não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Marcelo, quando você acredita que esse documentário esteja em exibição, que o público possa ter acesso a ele e conhecer essa história, acompanhar todos esses depoimentos de entrevistados que você fez aqui no Brasil, no exterior, quando você acha que vai ser possível isso? A gente está em finalização, estamos fazendo o som, né? O som do filme, né? Estamos compondo trilha sonora, essas coisas já está montado, né?
e estamos corrigindo cor. Eu acredito que entre janeiro e fevereiro eu já tenho corte. Estamos fazendo as legendas também, né? Acho que a partir de janeiro ou fevereiro eu já tenho um corte para a gente poder rodar nos festivais, né? E de repente a gente conseguir colocar nos canais de streaming, que eu fiz com o Eldorado Mengele Vivo ou Morto, que está no Amazon Prime, no NetNow, né? E quanto mais pessoas ver esse documentário, melhor, né? Para a gente contar essa história de uma forma. O pessoal conhecer essa história, né? Então, na realidade, estou muito feliz de ter terminado esse trabalho. Marcelo Felipe Sampaio, cineasta, diretor do documentário A Trilha dos Ratos, que relata a fuga dos alemães nazistas, né, para todas as Américas, incluindo a América do Sul. Eu quero te agradecer pela sua participação no Alesp Conecta e eu fiquei bastante curioso para, assim que esse documentário estiver pronto aí, assistir, porque realmente você traz com ele informações bem relevantes sobre a história da humanidade. Eu agradeço, eu que agradeço vocês aí. Eu muito feliz de participar da entrevista. E vou dar um toque para a galera para assistir o Eldorado Mengele Vivo ou Morto, que na realidade é uma primeira parte dessa história, e que ele tá no Amazon Prime Video e tá no NetNow também. Tá na Apple TV também, e a gente acabou de fechar com. A gente fechou com a Wide Stories, né? E agora o filme está no mundo todo, né? Estou muito feliz que teve alunos meus de cinema que assistiram o filme na Austrália, o filme tá online nos Estados Unidos, aí tem dado muito feedback para a gente, né? E estou feliz com o alcance que esse filme teve. A gente ganhou vários prêmios, ganhamos um prêmio em Hollywood, ganhamos um prêmio no Espírito Santo, já ganhamos 9 prêmios com esse filme e estou muito feliz. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Termina aqui o Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada também no YouTube. É só você entrar lá, digitar Alesp e todos os nossos programas estão arquivados lá para você assistir no horário que for mais interessante para você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.